Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do meu querido Santos Dumont. Mais um vídeo de correção de atividades, certo? Vamos corrigir a atividade 14. Espero que estejam todos bem, né? E vamos começar isso aí. Vamos lá. Aqui na letra A, a gente tem o 10.050 e a gente quer achar a cossecante, secante e cotangente. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir o 1050 por 360, certo? Isso vai dar 27, uns blood carcation que a gente não precisa. O que está depois da vírgula, a gente só quer a parte inteira. 27 vezes 360 dá 9.720, que a gente vai diminuir e vão sobrar 330 graus. O 330 ele está aqui entre o 270 e o 360. Isto é quarto quadrante. No quarto quadrante, a gente vai usar esta fórmula aqui, que é x igual a 360 menos o valor que a gente achou, o y, que é 330, que a gente vai diminuir e isso vai sobrar 30. Certo? Agora vamos fazer a cossecante. Lembrando que a cossecante é 1 sobre o seno, 1 sobre o seno, e o seno de 30 é 1 sobre 2. Repete, inverte, quando não tem nada embaixo é 1, multiplica aqui papo reto, e a gente vai ter 2 sobre 1. Esse 1 aqui não precisa botar, ou se quiser pode botar e depois dividir, e isso vai dar 2. A secante é 1 sobre o cosseno. Bom, o cosseno de 30, se olhar lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. O que a gente faz? Repete e inverte. Bom, não tem nada embaixo, é 1. Multiplicação é papo reto e a gente vai ter 2 sobre a raiz de 3. Isso aqui não pode, né? Lembram? Então a gente tem que fazer aquela continha de colocar essa raiz aqui em cima e embaixo, que a gente chama de racionalização. Aí também a multiplicação é papo reto. Esse 2 está fora da raiz e esse 3 está dentro da raiz, não dá para multiplicar, a gente só repete. E aqui, quando são duas raízes iguais, só repete. Isso aqui não dá para simplificar e vamos para cotangente. A cotangente é 1 sobre a tangente. Tangente de 30, se olhar lá na tabela, é raiz de 3 sobre 3. Muito bem, repete o 1 e aqui inverte. E olha só, não tem nada embaixo, é 1. A multiplicação é papo reto. E aí vai ter 1 vezes 3, 3, e 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3. De novo, racionaliza, né? Porque não pode ficar raiz na parte de baixo. É um número irracional. Papo reto aqui. O 3 está fora, a raiz de 3, o 3 está dentro, então só repete. E aqui elas são iguais, fica o número igual. Bom, quando a gente tem um número igual em cima e embaixo e aqui no meio for multiplicação, na adição e na subtração não pode, nem na divisão, enfim, a gente pode cortar e sobrou só a raiz de 3, ok? Esses são os valores. Só que, lembrando que o carinha está no quarto quadrante. Bom, no quarto quadrante o seno é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa. Seno e tangente negativa. A cossecante é do seno, a gente põe o sinal aqui, e a cotangente é da tangente, a gente põe o sinal aqui, certo? Cuidado para não esquecer do sinal. Pode botar ele só no final, o sinal, para não confundir, beleza? Ok, isso foi a letra A. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai dividir por 360. Bom, 1560 dividido por 360, isso dá 4, uns multiplication, que a gente não precisa. Só precisa do inteiro, que é o 4. 4 vezes 360 dá 1440. 1440. Que a gente vai diminuir isso e vai sobrar 120. Bom, o 120
Ele está entre o 90 e o 180. Ele está no segundo quadrante. Segundo quadrante é essa fórmula aqui. X igual 180 menos o y, que é 120, ok? Vai diminuir esse trem aí e isso vai dar 60. Ok, vamos lá. Cossecante, deixa eu mudar a cor agora. Cossecante é 1 sobre o seno. Seno de 60, meus amigos, é raiz de 3 sobre 2. O que a gente vai fazer? Repete o 1 e aqui inverte. O 2 vai para cima e a raiz vem para baixo. Well, quando não tem nada embaixo é 1. É multiplicação, o papo é reto e a gente vai ter 2 sobre raiz de 3. Muito bem, não pode ficar essa raiz aqui embaixo. A gente faz o negocinho de multiplicar a raiz em cima e a raiz embaixo, que é a racionalização. É multiplicação, é papo reto. 2 fora, 3 dentro, não multiplica, só repete. E aqui os dois são iguais e repete, não dá para simplificar. Isto é a cossecante. A secante, ela é 1 sobre o cosseno. Cosseno de 60, se olhar na tabela, é 1 sobre 2. Aqui tem fração com fração, repete, inverte, fica 2 sobre 1. Não tem nada embaixo. É 1, multiplicação é papo reto. Isso vai ficar 2 sobre 1, ou se quiser não, né? 2 dividido por 1 é 2. E a cotangente, que é 1 sobre a tangente. Tangente de 60, se olhar na tabela, é raiz de 3. Aqui não precisa inverter nada, a gente só vai precisar racionalizar, fazer a continha de repetir a raiz em cima e embaixo. É multiplicação, é papo reto, vai ficar raiz de 3. E aqui só repete o número sem a raiz e fechou. Bom, a gente estava no segundo quadrante, né? Segundo quadrante, cosseno é positivo, seno é positivo, cosseno é negativo e a tangente é negativa, ok? Cosseno e tangente negativas. A cossecante é o seno, fica positivo. A secante é 1 sobre o cosseno, então vai ficar negativo. E a cotangente, que é 1 sobre a tangente, que vai ficar negativo também. Lembrando que tem que cuidar para não esquecer o sinal, né? Que até o professor esquece às vezes. Não pode, certo? Isto é a letra B e vamos adiante. Muito bem. O que a gente vai fazer na letra C? Olha só que interessante, gente. Que interessante. A gente vai pegar os 7.440 e vai fazer uma coisa. Uau! Vai dividir por 360. 7.440 dividido por 360. Olha que interessante. 20, os Blood Carcation, que a gente não usa. 20 vezes 360 dá 7.200. Que a gente vai diminuir e vai sobrar 240. Bom, o 240 ele está aqui entre o 180 e o 270. Ele está no terceiro quadrante, que a fórmula é esta aqui. Então a gente vai fazer x igual o y, que é o 240, menos 180, e diminuindo essa parada louca aí a gente vai ter um número inédito, 60. Ok, vamos lá. Tem que fazer tudo sim. Cossecante é 1 sobre o seno, e o seno de 60 é, olhando na tabela, raiz 3 sobre 2. Repete, inverte, não tem nada embaixo, é 1, multiplicação é papo reto, e vai ficar 2 raiz de 3. Não pode ficar a raiz na parte de baixo. Racionaliza. Multiplica a raiz em cima e embaixo, que também é papo reto. Esse 2 está fora, esse 3 está dentro, não se multiplica, só repete. E eles são iguais, fica só o número.
A secante é 1 sobre o cosseno. Se olhar na tabelinha, o cosseno é 1 sobre 2. Uau, repete, inverte, não tem nada embaixo, é 1 e a multiplicação é papo reto. Vai ficar 2 sobre 1, que vai dar 2. Incrível! E a cotangente é 1 sobre a tangente. Tangente 60 é raiz de 3. Racionaliza. Multiplica a raiz de 3 em cima e embaixo. Papo reto, né? E a gente vai ter uma raiz de 3 sobre 3. Bom, o 240 está no terceiro quadrante. Olhando aqui, o terceiro quadrante, seno e cosseno negativos e a tangente positiva. Então aqui o seno, que é a cossecante, aqui é 1 sobre seno, e o cosseno, que é a secante 1 sobre cosseno, são negativos, e a cotangente é positiva, e isso foi a letra C, ok? A letra D, a gente tem um para D diferente. Na letra D, a gente vai fazer o quê? Ele é negativo, a gente apenas divide normal por 360, sem botar o sinal de menos para não confundir, certo? Bom, 4.455 dividido por 360 dá 12, uns blood carcation que não nos interessa. 12 vezes 360 dá 4.320. 4.320 que a gente vai diminuir, e isso vai dar 135, ok? Bom, o 135 está entre o 90 e o 180, logo ele está no segundo quadrante. Segundo quadrante, a gente vai usar esta formulazinha, x igual a 180 menos o y, que é 135. Muito bem. 180 menos 100 e... Opa, não. Gente, desculpa. Olha o maldito sinal. Esse 135 é negativo, porque aqui ele era negativo. Ah, gente, desculpa, tem que cuidar com esse sinal. Enfim, quando ele é negativo, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer ele ficar positivo, dando uma volta. Dando uma volta é somar 360. Somar 360 com um número negativo, na verdade, a gente vai estar diminuindo. 360 menos 135 dá 225, e é esse valor aqui que nos interessa. Bom, o 225 volta. Esquece isso aqui, vamos ver se dá para apagar. Dá. Aqui não dá. O 225, ele está entre os 180, olha só, por causa de um sinal. É terceiro quadrante e não segundo. Terceiro quadrante. Bom, terceiro quadrante, a fórmula é esta. X igual ao y, que é o 225, menos 180, e isso vai dar 45. Por sorte, daria o mesmo resultado, tá? Mas não é sempre que isso acontece. Ok, 45. Agora vamos lá. A cossecante é 1 sobre seno. Bom, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Repete, inverte, não tem nada embaixo, é 1, papo reto. E isso vai ficar 2 sobre raiz. Isso aqui é um 2, tá? Eu botei um 3 aqui. É 2, ok. Não pode, o que a gente faz? Bom, a gente racionaliza. Multiplica a raiz de 2 em cima e embaixo. Multiplicação, gente, é papo reto, não tem conversa. O que está fora e o que está dentro a gente só repete, e aqui vai dar 2. Esses valores são iguais, um em cima e um embaixo, a gente pode cortar. E sobrou apenas a raiz de 2. A secante é 1 sobre o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Mesma conta, na mesma questão, não precisa resolver, bota só o resultado, porque nós ainda estamos na D, certo? Mudou de questão, tem que fazer de novo. E a cotangente é 1 sobre a tangente,
Tangente de 45 é 1. Isso vai dar 1. Podia dar tudo 45, né? Bom, nós estamos no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos e A são negativos e a tangente é positiva, certo? Letra D quase que deu problema, né? Mas é isso aí. A letra E, a gente tem o número em radiano. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse carinha em grau, fazendo que no lugar do π a gente coloca 180 sobre 2. Bom, 145 vezes 180, de cabeça, isso dá 26.100. Dividido por 2, isso vai dar 13.050. Agora, o que a gente faz? A gente pega o 13.050 e divide por 360. Bom, de cabeça, isso vai dar 36, uns blood carcation, que não nos interessa. A gente só quer a parte inteira. 36 vezes 360 dá apenas 12.960, que a gente diminui e vai sobrar, olha só que interessante, 90. Bom, o 90 ele está na tabela. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar na tabela. Olha só, seno é 1, cosseno é 0 e a tangente não existe. A tangente não existe, certo? Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos mudar a cor aqui. A cossecante é 1 sobre o seno. E a gente viu que o seno é 1. Bom, 1 dividido por 1 é 1. A secante, ela é 1 sobre o cosseno, e a gente viu que o cosseno é 0. Certo? Alguém tem dúvida? Aqui, ó. Seno é 1, cosseno é 0, certo? Bom, qualquer número que não seja 0 dividido por 0, isso aqui não existe, ok? A secante não existe. E a cotangente, lembrando que a cotangente tem duas fórmulas, vamos botar aqui, tem duas fórmulas, a cotangente ela é 1 sobre a tangente, mas ela também é cosseno sobre seno, certo? E, no caso, aqui, se a gente olhar, ela não existe, a tangente. Então, a gente não pode usar a tangente, a gente vai ter que usar a outra fórmula, que é o cosseno sobre seno. Bom, o cosseno, a gente já viu, é 0, e o seno, a gente já viu, é 1, e 0 dividido por 1 é 0. Não tem que olhar sinal nem nada, porque esses são valores diretos da tabela, certo? Isso foi a letra E. E a gente tem a letra F, que a gente também vai ter que transformar em grau, né, para ficar mais fácil. Então, menos 115, no lugar do π a gente põe o 180 sobre 6, certo? Bom, menos 115 vezes 180 dá menos 20.700, que a gente vai dividir por 6, isso vai dar menos 3.450. Ok, o que a gente faz? A gente pega, vamos mudar de cor, a gente pega o 3.450 e a gente divide por 360, certo? Isso vai dar 9, uns blood carcation, que não nos interessa, a gente só quer a parte inteira. Muito bem. 9 vezes 360 dá 3.240. 3.240, que a gente vai diminuir, e isto vai dar 210. Agora, lembrando, dessa vez eu não vou esquecer,
aqui esse 210 é negativo, porque aqui ele era negativo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Diz aí o que a gente vai fazer. A gente vai deixar ele positivo. Como é que a gente deixa ele positivo? A gente vai somar 360. Somar 360 com um número negativo, na verdade a gente está diminuindo. 360 menos 210, isso dá 150. Bom, o 150 está entre o 90 e o 180, então ele está no segundo quadrante. Segundo quadrante, a fórmula é esta: x igual 180 menos o y, que no caso é o 150, e isso vai sobrar 30, ok? A cossecante de menos 100. Vocês viram que eu fiz coisa errada em todas elas? Por favor, gente, não pode fazer isso que eu fiz. Eu confundi com o vídeo que eu acabei de fazer da matéria nova. Não é x, hein? Eu botei x em tudo, gente. Triste, o dia todo grafando vídeo dá isso. Enfim, tem que botar os valores, tá? Não é o x, desculpa. Na letra A é secante, cossecante, cotangente de 10.050. Na B é secante, cossecante, cotangente de 1560. Na C é secante, cossecante, cotangente de 7.440. Na D é secante, cossecante, cotangente de menos 4.455. Na E é cossecante, secante, cotangente de 145π sobre 2. E aqui é cossecante de menos 115π sobre 6. Ela é 1 sobre o seno. O seno de 30 é 1 sobre 2. Repete. Inverte. Papo reto aqui. Vai ficar 2 sobre 1, que é 2. Ok. A secante. Ó, já ia botar o x de novo, gente. Meu Deus do céu. Tá ficando maluco, homem. Menos 115π sobre 6 é 1 sobre o cosseno. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Repete o 1, inverte, vai ficar a raiz embaixo. Não tem nada embaixo, é 1, papo é reto. E a gente vai ter 2 sobre a raiz de 3. Multiplica a raiz em cima e embaixo. De novo aqui o papo é reto. Fora e dentro a gente só repete. E aqui eles são iguais, fica o 3 e não dá para simplificar. E a cotangente de menos 115π sobre 6, que é 1 sobre a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Aqui a gente repete e inverte. Não tem nada embaixo, é 1, o papo é reto. Vai ficar 3 sobre a raiz de 3. Não pode, a gente multiplica a raiz em cima e embaixo, racionaliza. E isso vai dar 3 raiz de 3 sobre 3. Ok? A gente tem aqui, ó, segundo quadrante, né? Segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno e a tangente são negativas. Cosseno, que é aqui na secante, e tangente, que é aqui na cotangente. Belezinha, essa é a letra F, ok? Olha só, gente, então aqui, ó, probleminha que deu, tá? Na letra A, é cossecante, secante, cotangente de 10.050, né, que deu os valores. Na B, cossecante, secante, cotangente de 1560, que deu esses valores. Na C, cossecante, secante, cotangente de 7.440, que deu esses valores. D, cossecante, secante, cotangente de menos 4.455, que deu os valores. Na E, cossecante, secante, cotangente de 145π sobre 2, que deu os valores. E a F, a cossecante, secante, cotangente de menos 115π sobre 2, que deu esses valores aqui. Certo? Só para
É assim que tem que ser o valor, beleza? Essa então foi a correção da nossa atividade 14. Desculpa ali pelo erro, né? Que eu botei X, é porque tá, enfim, não pode acontecer, não pode. Esse aí então, se cuidem, gente, por favor, evitem sair de casa. Se tem quem trabalha, né, tem que sair, por favor, usem máscara, álcool gel, se cuidem, se cuidem, se cuidem. Certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E é isso aí, gente. Eu tô indo. Valeu. Uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer: matemática é legal. Certo? É isso aí, gente. Valeu. É isso aí. Tudo de bom pra vocês. Tchau.